Evangelho de São Marcos, capítulo 13. 1. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olha que pedras e que construções maravilhosas. Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mais tarde, enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Jesus em particular: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso estará para se cumprir? Jesus começou a ensiná-los, dizendo: Cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o começo das dores. Estejam atentos. Vocês serão entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas e levados diante de governadores e reis por minha causa, para que sirvam de testemunho a eles. Primeiro, o evangelho precisa ser proclamado a todas as nações. Quando vocês forem levados e entregues às autoridades, não se preocupem com o que irão dizer. Falem apenas o que lhes for dado naquela hora, porque não são vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão entregará o próprio irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vocês virem a abominação da desolação instalada onde não deveria estar, quem lê, entenda. Então, aqueles que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Quem estiver sobre o telhado não desça nem entre em casa para pegar qualquer coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar o manto. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio da criação que Deus fez, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou os dias. Se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Mas estejam atentos, eu avisei vocês de tudo com antecedência. Naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá e a lua não brilhará. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, desde os confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos ficam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem estas coisas acontecerem, saibam que ele está próximo, às portas. Em verdade lhes digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Vigiem, porque não sabem quando chegará o momento. Como um homem que, indo para fora, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ao porteiro ordenou que vigiasse. Vigiem, portanto, porque não sabem quando virá o Senhor da casa à tarde ou à meia-noite, ou ao canto do galo, ou de manhã. Não aconteça que, vindo de repente, os encontre dormindo. O que, porém, vos digo, a todos digo, vigiem. Para o trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 13,
Um comentário patrístico profundamente elucidativo pode ser extraído de São João Crisóstomo, um dos maiores teólogos e pregadores da Igreja, conhecido por suas homilias esclarecedoras e profundas sobre as Escrituras. A seguir, apresento uma seleção e explicação baseada em sua homilia 82 sobre o Evangelho de São Mateus, que aborda temas semelhantes de vigilância e preparação para o fim dos tempos, relevantes também para o capítulo de Marcos. Comentário patrístico, autor São João Crisóstomo, obra homilia 82 sobre o Evangelho de São Mateus. Comentário. São João Crisóstomo, ao comentar os ensinamentos de Cristo sobre o fim dos tempos, destaca a importância de viver em vigilância constante. Para ele, o chamado de Jesus à vigilância não é apenas um alerta sobre o futuro, mas uma exortação a manter uma vida sempre atenta à vontade de Deus. Crisóstomo vê a vigilância como uma forma de manter o coração aberto para o retorno iminente do Senhor, que virá de forma inesperada, como um ladrão na noite. Tessalonicenses 5:2. Em sua homilia, Crisóstomo explica que o fato de Jesus afirmar que nem o Filho sabe o dia ou a hora não deve ser entendido como uma limitação do conhecimento de Cristo, mas como uma expressão de sua humildade e de sua total dependência do Pai. Segundo Crisóstomo, Cristo, ao encarnar-se, assumiu a total condição humana, e esta declaração reflete a sua verdadeira humanidade. No entanto, ele também nos ensina que, mesmo sem saber o momento exato da sua volta, devemos viver como se ele estivesse prestes a retornar a qualquer instante. Vigiai, pois, como se estivesseis sempre à porta, prontos para abrir, sem saber a hora em que ele virá, explica Crisóstomo. Ele interpreta a parábola da vigilância como um convite a viver uma vida justa, sem procrastinação. Em sua visão, o cristão é chamado a ser como o servo fiel que cuida de sua casa, mas também como aquele que sabe que, de repente, o Senhor pode voltar e deve encontrá-lo preparado. Explicação contextual. Vigilância como uma atitude moral e espiritual. Para Crisóstomo, a vigilância não é apenas uma preparação para os sinais catastróficos do fim, mas uma chamada à santidade diária. A vigilância envolve uma disposição ativa para fazer a vontade de Deus, sem esperar a última hora ou os sinais de catástrofe. O retorno imprevisto de Cristo. A ideia de que ninguém sabe o dia nem a hora. Marcos 13:32. Reflete a imprevisibilidade da segunda vinda de Cristo. Crisóstomo afirma que esta incerteza sobre o tempo não é uma razão para a inação, mas um estímulo à fidelidade constante. A humildade de Cristo. Quando Jesus diz que nem o Filho sabe, Crisóstomo salienta que isso não diminui sua divindade, mas revela a grandeza de sua humildade ao tomar sobre si as limitações humanas, sem abdicar de sua natureza divina. Reflexão final. Este comentário patrístico de São João Crisóstomo ilumina profundamente a chamada de Jesus à vigilância e à preparação. Ao aplicar essas palavras, ele nos exorta a viver não apenas esperando, mas também atuando com justiça, mantendo-nos vigilantes não apenas em um aspecto temporal, mas profundamente espirituais, para que ao final possamos estar prontos para o encontro com Cristo. Esse comentário proporciona uma reflexão profunda sobre a vigilância e a vida cristã, ajudando a contextualizar as palavras de Jesus no capítulo 13 de Marcos para a vida de cada cristão. Para os ouvintes de audiolivro, essa explicação pode enriquecer o entendimento do texto, promovendo uma meditação mais profunda sobre como viver em constante preparo espiritual, não pela ansiedade sobre o futuro, mas pela vivência cotidiana de fé e devoção. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales,
Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.